Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre testes de convergência para séries numéricas. Na videoaula anterior já tínhamos iniciado sobre este assunto, comentando sobre o teste da comparação simples, o qual nos ajuda a concluir a convergência e divergência de séries a partir de umas certas condições associadas à lei de formação de algumas séries. Por exemplo, se temos duas séries de termos não negativos, onde um desses termos, no caso o xn, é menor ou igual do que o yn. Se o somatório dos yns, se ele converge, o somatório dos xn's, que vai dar um valor menor, vai também convergir. Por outro lado, se o somatório dos xn's, que vai dar uma soma menor do que o somatório de yn, se este somatório, então, diverge, o somatório dos yns diverge. Nesta videoaula, falaremos do teste da integral e o teste da comparação pelo limite. No teste da integral, podemos retirar algumas conclusões a partir do valor encontrado numa integral imprópria, de 1 a mais infinito sobre uma função real f de x dx. Se esta integral imprópria converge, a sua série numérica associada a uma expressão cuja lei de formação é a mesma da função, que no caso é f de n, se esta integral imprópria converge, esta série converge. Se essa integral imprópria diverge, então a série associada a essa lei de formação também diverge. Para aplicar os testes de integral, é necessário que esta função satisfaça a seguinte condição: ela tem que ser uma função contínua, decrescente e não negativa, no intervalo de 1 a mais infinito. Para o caso do teste da comparação pelo limite, se analisa a razão existente entre os seus termos gerais, comparando duas sequências, duas séries. É o termo xn dividido pelo termo yn. O seu valor de limite quando n vai para o infinito. Se esse valor de L for um número positivo, então se conclui que ambas séries convergem ou ambas séries divergem. Caso o L dê um valor zero, então, se o yn, a sua série, converge, então a série xn converge. Agora, se esse valor for igual ao infinito e a série yn diverge, então a série xn diverge. Estas conclusões podem ser retiradas desde que ambas séries sejam infinitas positivas. Vamos passar para os comentários que justificam esses dois resultados. Teste de integral. Então, observem a condição principal e necessária antes de aplicar esse teste é considerar funções contínuas, decrescentes e não negativas, no intervalo de 1 a mais infinito. E vamos analisar o resultado dessa integral imprópria. Para isso, vamos para o lado geométrico e vamos lembrar também alguns conceitos do cálculo integral, que nos fala o seguinte: a área compreendida entre o gráfico de uma função e o eixo x no intervalo de 1 a mais infinito é calculado a partir dessa integral imprópria, de 1 ao infinito. Okay? Considerando esta função não negativa, claro, acima do eixo x, podendo ser igual ou tocar o eixo x, e ser contínuo e não decrescente, podemos delimitar esta área através de retângulos colocados na sua parte inferior e retângulos delimitando acima da curva do gráfico da função. Com a seguinte condição: esses retângulos têm que ter a base com medida igual a 1.
Então, a seguinte relação pode ser observada geometricamente. A área compreendida entre essa curva, entre o gráfico da função e o eixo x de 1 a mais infinito, ela está sendo delimitada inferiormente pelo somatório das áreas dos retângulos definidos abaixo dele, que nesse caso seria A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Por sua vez, podemos delimitar superiormente através do somatório infinito de retângulos definidos acima do gráfico da função, como é o caso do somatório de S1, S2 e S3 e assim sucessivamente. Okay? Então, podemos dizer que esta integral tem um valor que é maior do que a soma de A1, A2 e assim até o infinito, e é menor do que a soma infinita das áreas dos retângulos S1, S2 e assim sucessivamente. Colocando em termos de somatório, vamos chegar à seguinte conclusão. A1. Quem seria o A1? O A1 seria a base 1 vezes a sua altura. A altura definida por A1 é f de 2. Então, 1 vezes f de 2 te dá o valor f de 2. Quem é a área A2? É a base 1 vezes a sua altura f de 3. Então, 1 vezes f de 3 dá f de 3. E assim sucessivamente. Então, podemos colocar f de 2, f de 3, mais f de 4 e assim sucessivamente. Isso delimita inferiormente esta integral, que é a área, né, da curva e o eixo x. Por sua vez, pela parte superior, ela pode ficar definida através do somatório desses retângulos, onde o retângulo S1 tem base 1 e a sua altura é definida pela imagem em 1, que no caso seria f de 1. 1 vezes f de 1 vai dar o valor f de 1. O retângulo S2 é a base, que vale 1, vezes a sua altura. Só que aqui o caso a altura é definido por f de 2. Então vai ser 1 vezes f de 2, f de 2. S de 3, seguindo analogamente, vai ser f de 3 e assim sucessivamente. Então podemos observar que aqui temos a área, a integral imprópria, ela está definida ou delimitada inferiormente através de um somatório a partir do n igual a 2 e de um somatório a partir do n igual a 1, como é o caso que está expressado aqui algebricamente. Observem que essas áreas vão ser valores positivos, por isso está delimitado pelo zero. Agora, é importante observar que a integral, o somatório de 1 a mais infinito de f de n, ele pode ser escrito como o primeiro elemento f de 1, mais o somatório de 2 a mais infinito. Então, tem essa forma de expressar, são relações equivalentes. Portanto, estamos dizendo o seguinte: esta integral imprópria, ela delimita este somatório por cima e ela delimita este outro somatório por baixo. Então, vamos analisar os resultados que podem ser encontrados nesta integral imprópria. Se esta integral imprópria converge, significa que vai dar um valor numérico finito. Como esse valor é maior do que este somatório de 2 a mais infinito, então esta série vai ter que convergir, porque uma expressão que é maior converge, esta expressão vai ter que convergir. E isso, claro, porque está sendo delimitado pelo zero. Se não tivéssemos esta condição, aqui poderia ir para menos infinito. Mas como se coloca a condição de ser positivo por conta das áreas, então esta expressão vai ter que convergir. Por outro lado, se esta integral diverge, esta integral, o resultado é menor ou igual do que este somatório, de 1 a mais infinito. Portanto, esse resultado aqui vai ter que ser maior do que esse. Então, ele diverge. Ok? Bom,
Aqui o que colocamos é justamente para expressar a delimitação inferior. Como tínhamos falado, vou repetir, aqui, se essa integral imprópria converge, então esse somatório, essa série a partir de 2 a mais infinito, converge. Mas, se esta série converge, somado o termo f de 1, isso tudo vai ter que convergir, que significa a convergência da série de 1 a mais infinito. Tudo bem? Então, o resultado da integral imprópria nos deduz o que vai acontecer com a série de forma direta. Se essa integral imprópria converge, a série converge. Se essa integral diverge, a sua série diverge. Vamos agora para o teste de comparação pelo limite. Aqui estamos considerando duas séries infinitas positivas e estamos analisando o quociente do termo geral de cada uma delas. Quer dizer, o limite com n tendendo para infinito do xn sobre o yn, analisando esse quociente. Supondo esse quociente sendo igual a ele, e ele sendo um valor maior do que zero e finito. Okay? Sendo um valor maior do que zero e finito, podemos concluir que ambas séries convergem ou ambas séries divergem. O que significa isso? Se o xn converge, a yn vai ter que convergir. Se o xn diverge, o somatório do yn também vai ter que divergir. Agora, se esse limite for igual a zero, precisamos de uma condição. Se a série yn converge, então podemos concluir que a xn converge. Agora, se esse quociente de um valor infinito, se a série yn diverge, então a série xn diverge. Vamos ver alguns comentários que podem justificar justamente essas conclusões. Para o primeiro caso, estamos considerando um L sendo um valor finito, maior que zero. Então, se ele é um valor finito, a gente pode interpretar, né, que em algum determinado momento o valor de xn vai se tornar próximo do valor de L multiplicado pelo yn. Pois este quociente no infinito nos diz que o xn se aproxima de L multiplicado por yn. Em termos de limites, vamos dizer que o xn, a partir de um determinado momento, para o n suficientemente grande, o xn se comporta como se fosse igual a um número L próximo de L, pela direita e pela esquerda, vezes o yn. Existiria essa proporção. E isso a partir de um n suficientemente grande. O que significa isso? Se o somatório de yn converge, o mesmo vai acontecer com o somatório de xn. Se o somatório de yn diverge, multiplicado por algum valor L, também vai divergir. Então, o somatório de xn diverge. Então, a condição é ou ambas convergem ou ambas divergem, obtido justamente por essa relação. Agora, no segundo caso, se ele for igual a zero, o que significa ele ser igual a zero? Que esse quociente, temos o denominador, em determinado momento vai se tornar muito maior do que o numerador, quer dizer, o yn torna-se muito maior que o xn. Por isso que isso vai para zero. Então, a partir do n suficientemente grande, o yn torna-se muito maior do que o xn. Portanto, se pegarmos a série yn como sendo uma série convergente, a série xn, por ser menor do que ela, também vai convergir. Agora vamos para a última situação. O que significa dar o valor infinito? É o caso contrário. Dar infinito significa que, em algum determinado momento, o numerador torna-se muito maior, de forma infinita, do que o denominador. Então, em algum determinado momento, o xn é muito maior do que o yn.
Então, se o yn diverge, o somatório de xn vai ter que divergir, porque ele vai ser maior do que o somatório de yn. E isso fecha essas três conclusões. Vamos para a resolução de exercícios. Nossa primeira questão é mostrar que essa série 1 sobre n é divergente, nossa conhecida série harmônica, só que agora usando o nosso teste de integral. Vamos considerar o termo xn como sendo 1 sobre n, e, portanto, a função f de x vai ser definida como 1 sobre x. E vamos verificar se as condições do teste de integral são satisfeitas. Primeiro, observamos que a função f de x é contínua no intervalo de 1 a mais infinito. Só não vai ser contínua no valor x igual a 0, mas como o intervalo de 1 a mais infinito exclui o valor 0, então posso afirmar que a função é contínua. Além disso, a função é positiva nesse intervalo de 1 a mais infinito, okay? Porque ela é positiva para x maior do que 0. Como estamos tratando um intervalo de 1 a mais infinito, ela vai ser positiva. E ela é decrescente, pois a sua derivada, a função derivada, derivando essa expressão, vamos encontrar menos 1 sobre x ao quadrado. Esta expressão é negativa para x diferente de 0. Para o caso de x está no intervalo de 1 a mais infinito, que já não contempla o 0, então essa expressão vai ser negativa. Portanto, a função é decrescente. Desta forma, já podemos verificar todas as condições necessárias para aplicar nosso teste de integral. Em que consiste aplicar o teste de integral? Não é nada mais que observar o que vai acontecer com a integral imprópria de f de x dx, do 1 até mais infinito. A nossa função é 1 sobre x. Então, para calcular essa integral imprópria, eu vou calcular a integral de 1 até nson, e depois vou fazer o nson tender para o infinito. Esta integral de 1 sobre x dx, já sabemos que é logaritmo natural de x. Não vamos usar o módulo de x, porque o intervalo de integração é um intervalo positivo. Então, logaritmo natural de x de 1 a n. Substituindo, temos limite do logaritmo natural de nson menos logaritmo natural de 1. O logaritmo natural de infinito é infinito. Somado ou subtraído mais algum outro número, isto vai dar infinito. Portanto, esta série diverge. Vamos para o segundo exercício, que já foi feito numa videoaula anterior. É verificar a convergência desta série 1 sobre n quadrado, usando o teste da integral. Então vamos definir o xn como sendo 1 sobre n quadrado e, portanto, a função f de x como sendo 1 sobre x quadrado. O que podemos observar? Esta função é contínua para todo valor diferente de 0. Em particular, é contínua em 1 e mais infinito, e é positiva para todo x diferente de 0. No intervalo 1 a mais infinito, portanto, vai ser contínua também e positiva. Vamos ver se ela é decrescente, para o qual vamos calcular a sua derivada. A derivada desta expressão é menos 2 sobre x ao cubo, e sempre vai ser negativo para todo x, no caso, maior do que 0. No intervalo, então, 1 mais infinito, esta expressão, essa derivada vai ser negativa. Portanto, concluímos que a função é decrescente no intervalo de 1 a mais infinito. Então, já estão satisfeitas todas as condições, passamos para o cálculo da nossa integral imprópria. A integral imprópria de 1 a infinito de 1 sobre x ao quadrado de x é calculado através do limite com nson tendendo para infinito da integral de 1 até nson de 1 sobre x quadrado de x. Esta integral é dada por menos 1 sobre x de 1 até n. Substituindo, vamos ter menos 1 sobre nson mais 1 sobre 1. Agora vamos calcular o nson tendendo para infinito. 1 sobre infinito tende para 0, este limite vai valer 1. Portanto, esta integral imprópria converge. E dessa forma podemos concluir, pelo teste da integral, que essa série
vai ser convergente. Vamos para um terceiro exercício. Vamos verificar se esta série converge ou não. Vamos definir xn como sendo 1 sobre raiz de n e f de x como sendo 1 sobre raiz de x. Esta função é contínua também, em particular no caso de 1 a mais infinito. Ela é contínua para todo x maior do que zero. No intervalo 1 mais infinito vai ser contínua e positiva também, porque essa raiz sempre vai ser um número positivo para todo x maior do que zero. E neste intervalo de 1 a mais infinito vai ser também positivo. Para verificar se ele é crescente ou decrescente, vamos fazer uso da sua derivada. A derivada de 1 sobre raiz de x, derivando, vai dar menos 1 sobre 2 raiz de x ao cubo. Esta expressão é negativa se considerarmos o x sendo um número maior do que zero. Como estamos analisando no intervalo de 1 a mais infinito, então estou dizendo que esta expressão é sempre positiva. Como o numerador já é negativo, tudo isso aqui é um valor negativo. Se a derivada é negativa neste intervalo, significa que a função é decrescente neste intervalo. Portanto, já foram verificadas as condições. Agora vamos para a nossa integral imprópria. Vamos integrar de 1 a mais infinito a expressão 1 sobre a raiz de x. Para tal, vamos calcular esse limite com n som tendendo para infinito de 1 até n som de 1 sobre a raiz de x. Esta integral é dada por 2 raiz de x. De 1 até n. De 1 até n som. Vamos substituir. Vai ficar 2 raiz de n som menos 2 raiz de 1. Fazendo n som tender para o infinito, raiz do infinito é infinito, somado ou subtraído qualquer outro número, vai dar infinito. Portanto, esta série é divergente. Quarto exercício, verifique a convergência ou divergência desta outra série. Aqui temos que ter um pequeno cuidado, né? Vamos analisar. Vamos denominar xn como sendo o logaritmo natural de n sobre n e a f de x como o logaritmo natural de x sobre x. Esta função é contínua e positiva no intervalo de 1 a mais infinito. Ok? Isso sem dúvida. O problema agora é o decrescimento. O decrescimento só podemos confirmar a partir do valor 3. Por que motivo? Porque a sua derivada, a derivada do logaritmo natural de x sobre x, é a derivada, no caso do quociente, né, que temos aqui calculado, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que vale 1, sobre o denominador aqui ao quadrado. Esta expressão vai dar 1 menos logaritmo natural de x sobre x ao quadrado. Agora, esta expressão torna-se negativo a partir do 3, considerando, no caso, números, algum intervalo limitante inferior como sendo um número inteiro, né? Vamos observar aqui no gráfico, que fica melhor de entender. O gráfico do logaritmo natural de x é esse aqui. E aqui temos o gráfico da função constante 1. Observem que o logaritmo natural de x torna-se maior do que 1 no valor 2,71, que é o número de Euler, que é o número neperiano. Então, a partir daí, ele é maior. Então, se considerarmos um número inteiro próximo, seria o 3. A partir do 3, eu posso garantizar que o logaritmo é maior do que 1. Este valor é maior do que 1, portanto, isto aqui seria negativo. Seria negativo, então, a sua derivada, né, porque esse resultado representa a derivada, vai ser negativa a partir do 3. Então, só posso confirmar que a função é decrescente a partir de 3. O que a gente vai fazer? Então, vamos calcular. Vamos usar o nosso teste da integral para a nossa série a partir do 3 a mais infinito.
e depois vamos observar os outros dois valores que ficaram para trás. Ok? Então, verificando o teste integral do 3 ao infinito, vamos calcular o nosso limite de 3 a n-som, o limite do logaritmo natural de x sobre x é dado pelo logaritmo natural de x ao quadrado sobre 2. Aqui, para quem não enxerga esse resultado de forma direta, vamos colocar aqui para ajudar. Basta só usar o método da substituição. Vamos denominar logaritmo natural de x de u. E observa que a sua derivada de u, no caso, vai ser 1 sobre x de x. Método da substituição, então significa que logaritmo natural de x sobre x de x, substituindo, né, vai ser nada mais do que u, logaritmo natural de x é u, de x sobre x é du. Integral de u é u ao quadrado sobre 2. Como meu u é logaritmo natural de x, vai ficar logaritmo natural de x ao quadrado sobre 2. De 3 até n-som. Vou substituir. Então vai ficar logaritmo natural de n-som ao quadrado sobre 2 menos logaritmo natural de 3 ao quadrado sobre 2. Vamos fazer n entender por infinito. Logaritmo natural de infinito é infinito. Somando ou subtraindo qualquer número, isso vai dar infinito. Portanto, significa que o somatório de 3 a mais infinito, a série de 3 a mais infinito desta expressão vai ser divergente. Mas sabemos que o somatório de 1 a infinito pode ser escrito como o somatório de 1 até 3 mais o somatório de 3 ao infinito, sendo que esta expressão já é divergente. Somando ou subtraindo uma quantidade finita, todo vai ser divergente. Portanto, essa série é divergente. Passemos agora para o quinto exercício, que é verificar a convergência ou divergência de uma série P ou uma P-série do tipo 1 sobre NP, para generalizar todos os casos que temos visto até agora. Isso envolve a nossa série harmônica 1 sobre n, a série 1 sobre n quadrado, 1 sobre raiz de n e outras que você pode considerar que tenha esse formato. Vamos ver que condições teria o valor de P para considerar ou para concluir que esta série é convergente ou divergente. Então vamos definir a função f de x como sendo 1 sobre x elevado a p. Okay? Esta função é contínua. É contínua para todo x diferente de zero. Como estamos analisando no intervalo 1 a mais infinito, ele é contínuo no intervalo de 1 a mais infinito. E é positiva. É positiva no intervalo de 1 a mais infinito também. Agora vamos analisar se ela é decrescente. Será que ela é decrescente? Vamos ver a sua derivada. A derivada de esta função não é nada mais que x elevado a menos p. Então, derivando isso, vai dar menos p sobre x elevado a p menos 1. Esta expressão é negativa no caso, tá? Se este p for um número positivo. Por quê? Porque aqui temos x elevado a qualquer expoente. Se o x é um valor que varia de 1 ao infinito, este denominador vai ser sempre positivo. Então, o sinal depende de p. Se o p é positivo, como aqui está multiplicado por menos, então esta derivada vai ser negativa. Portanto, a função vai tornar-se decrescente para p maior do que zero. Bem, então a função é contínua, positiva e decrescente para p maior do que zero. Para o caso de p menor do que ou igual a zero, a série é divergente.
Por que é divergente? Porque já não satisfaz a condição necessária da convergência. O que nos diz a condição necessária da convergência? Que o limite do termo geral, quando n vai para o infinito, isso aí tem que dar zero. Se isso dá diferente de zero, a série diverge. Vamos ver isso? Calculando o limite com n tendendo para o infinito de 1 sobre np. Se o p for um número negativo, por exemplo, vai ser n elevado a um número negativo. Portanto, esta expressão passa para o numerador, fazendo n tender para o infinito. Isso vai dar infinito, que é diferente de zero. Agora, para p igual a zero, para p igual a zero, estou falando de 1 sobre 1. E é diferente de zero também. Então, só temos um intervalo para p maior do que zero. Se p é menor ou igual a zero, a série é divergente. Vamos continuar observando. Se p for igual a 1, se trata da nossa série harmônica, que já sabemos que é divergente. Só nos resta agora analisar que intervalos. Para p entre 0 e 1 e para p maior do que 1. Vamos aplicar o teste da integral. Então vamos calcular a integral imprópria do 1 ao infinito de 1 sobre x elevado a p. Então essa integral é dada por de 1 a n são de x elevado a menos p de x, com n são tendendo para o infinito. E essa integral é x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1 de 1 até n são. Vamos substituir os valores. Aí temos, no lugar do x, vai ficar n são elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, menos, agora vamos substituir o valor 1, vai ficar 1 elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1. E vamos tender n para o infinito, analisando cada uma dessas condições. Primeiro, se o p for um número positivo que se encontra entre 0 e 1, o que acontece se o p se encontra entre 0 e 1? Isso significa que o p é menor do que 1. Portanto, esta subtração aqui, se o p for menor do que 1, como ele vai ficar menos p mais 1, isto vai ser sempre positivo. Certo? Sendo positivo, estamos colocando n elevado a um expoente positivo. Se n vai para o infinito, vai ser infinito elevado a um número positivo. Então, portanto, isto vai explodir. Isto vai dar infinito, não importando o que se tenha depois. Isto vai ser infinito se o p está entre 0 e 1. Agora, se o p for maior do que 1, o que acontece nessa expressão? Se o p for maior do que 1, esta expressão vai ser, no caso, essa soma entre menos p mais 1 vai ser, no caso, negativa, porque o p é maior do que 1. Isto vai dar uma expressão negativa. Então, n elevado a um expoente negativo, ele passa automaticamente para o denominador. Onde n vai tender para o infinito, então esta primeira expressão vai para zero, porque o n vai parar no denominador. O denominador vai para o infinito, então vai ser um número dividido por infinito, isso vai para zero. Portanto, ficaria apenas esta expressão, que independe do valor de n. Isso se p for maior do que 1. Assim, temos a seguinte conclusão. A série diverge se o p for menor ou igual do que 1. Como vimos aqui, para p entre 0 e 1, diverge. No valor 1, diverge também porque é a série harmônica. E para valores menores do que 0, também diverge. Então já podemos considerar do 1 para baixo. P menor ou igual do que 1, a série diverge.
Agora, só vai convergir se o P for maior do que 1. E vai convergir para essa expressão que está aqui. Então, a série converge se o P for maior do que 1. Essa é a nossa série P, ou a série P-série. Sexto exercício. Use o teste da comparação pelo limite para demonstrar a divergência da série logaritmo natural de n sobre n, com n variando do 1 ao infinito. Para resolver este exercício através deste método, vamos observar primeiro o termo geral desta série e extrair a partir daí alguma série cujo resultado a gente conhece. E neste caso, observando, podemos enxergar na série 1 sobre n, que é a nossa série harmônica divergente. Fazendo isso, vamos encontrar então o limite do quociente entre xn e o yn. Isso vai ser dado pelo limite do xn, que definimos como sendo o termo geral da série que a gente está querendo descobrir, e o yn, a nossa série que a gente já conhece, 1 sobre n. Ao expressar assim, podemos simplificar o n e chegar no limite do logaritmo natural de n, com n tendendo para o infinito. Este resultado vai ser infinito. Agora, vamos observar o que nos diz este teste. Se o limite do quociente entre xn e yn for igual ao infinito e a série yn, que é a série correspondente ao denominador, se ela for divergente, então a série correspondente ao numerador, que é a que a gente está procurando, ela vai ser divergente também. Certo? Então, como esta série é harmônica divergente, segue pelo teste de comparação que nossa série diverge. Sétimo exercício. Verifique a convergência ou divergência desta série. Observando para o termo geral desta série, podemos lembrar da série 1 sobre n quadrado, que é uma série P, com P maior do que 1. É uma série convergente. Então, vamos fazer essa comparação. Então, o meu xn vai ser a expressão que eu quero identificar, que eu quero encontrar, e o yn é aquela que eu já conheço, que seria 1 sobre n quadrado. Aí eu calculo o limite do xn sobre o yn. Aí obtenho a seguinte expressão. Posso simplificar o n quadrado e chego no limite de 1 sobre n menos 1, com n tendendo para o infinito. Quando isso tende para o infinito, o denominador vai para o infinito e 1 sobre infinito vai para zero. O que nos diz esse teste? Se o quociente dá zero e a série yn, que é a série do nosso denominador, for convergente, então a série correspondente ao numerador é convergente também. Como esta série 1 sobre n quadrado já conhecemos que é convergente por ser uma série P, com P maior do que 1, então o que vai acontecer com a série xn, ela também vai ter que ser convergente.